Porque uma vida de oração é algo que todos nós, como cristãos, precisamos ter. Uma vida de devocional, uma vida diária, né, aos pés da cruz de Cristo. Precisamos estar numa vida constante de oração, né? Não entendendo que nós somos fortes para orar, mas pelo contrário, na verdade, é exatamente reconhecendo a nossa fraqueza, é que nós oramos para alcançar ao Deus que é forte. Porque em muitas situações, nós não temos como fazer, como resolver, como solucionar, mas é o Deus que é todo-poderoso, que atende às nossas orações. E por incrível que pareça, não é difícil encontrar, mas eu já vi pessoas que dizem, mas para que orar? Oração não adianta nada. Se Deus é soberano e a vontade dele que prevalece, o que adianta eu orar? Não adianta nada. Orar não muda nada. Orar não transforma nada. Orar não adianta nada. Mas, amados, se a gente observar na palavra de Deus, não é isso que a gente encontra. Porque se abrirmos a palavra de Deus, nós vamos encontrar aqui Ló sendo liberto da destruição junto com Sodoma e Gomorra pela oração de Abraão. Se eu abrir a nossa palavra aqui, Deus vai nos mostrar Isaac orando e Deus mudando a realidade da esposa dele, de Rebeca, fazendo ela ser mãe de filhos. Se abrirmos a palavra de Deus, nós vamos encontrar Jacó orando e clamando a Deus, e Deus mudando a sorte dele no Vale de Jaboque, já depois dos 90 anos. Se abrirmos a nossa palavra, é a palavra que Deus deixou para a gente, vamos encontrar Moisés intercedendo pelo povo que Deus queria destruir por causa da idolatria, e Deus desistindo de destruir aquele povo. Se abrirmos a nossa palavra de Deus aqui, vamos encontrar o rei Ezequias, cercado por um exército poderoso, e mandou dizer para ele, olha, nós estamos cercando aqui, pode entregar a cidade, porque outros povos já tentaram nos impedir, não foram capazes, o Deus deles não foi capaz de livrá-los, e não vai adiantar para vocês também. E Ezequias leva essa carta diante de Deus e ora, e Deus responde a oração. Naquela mesma noite, Deus envia um anjo, e 85 mil pessoas são mortas. 4 dias para poder colher os despojos da vitória que Deus havia dado. A oração não muda nada? Eu vejo esse mesmo rei doente, recebendo a visita de um profeta, e ao invés daquele profeta chegar para ele e dizer, olha, Deus me mandou aqui porque você vai ser curado, aquele profeta abre a boca e diz, olha, o Senhor diz, põe em ordem a sua casa, porque morrerás e não viverás. E o rei Ezequias vira para o lado e ora, e chora, e clama a Deus. Enquanto o profeta estava indo embora, Deus vira, volta, porque eu ouvi o clamor do meu servo, eu ouvi as suas lágrimas, e vou mudar hoje a sua sorte. Amados, a oração transforma, há poder na oração. De fato, Deus é soberano, Ele é poderoso, mas Deus decidiu agir através da oração do seu povo. Lá em Tiago 4:2 diz, nada tendes porque não pedis. Ou seja, quem não ora, não recebe intervenção divina. Deus age através da oração. Deus quer ter uma intimidade conosco. Precisamos entender que há poder que libera o sobrenatural de Deus, mas infelizmente, esse poder tem sido negligenciado, tem sido esquecido. Muitos têm terceirizado a oração. Há pessoas que dizem, olha, ora pela minha causa, mas elas mesmas não estão orando, como se transferisse para outro a responsabilidade que o outro tem que orar. Bíblia não é para o pastor, oração não é para o pastor, jejum não é para pastor somente, mas eu e você precisamos ter esse tripé que sustenta a nossa vida, oração, Bíblia e jejum. Precisamos ter essa comunhão, e Deus espera de mim e de você que tenhamos uma vida assim. Tanto a Bíblia, como a história da humanidade, é possível encontrarmos homens e mulheres que mudaram a circunstância do seu tempo.
transformar o ambiente onde viviam, porque viviam um tempo intenso de oração. Queremos ter uma vida de milagres? Se queremos experimentar milagres de Deus, então eu e você precisamos ter uma vida de oração. Precisamos ter uma vida de intimidade com Deus, porque a oração é um meio de acessar aquilo que Deus tem para mim e para você. Como é que anda a sua vida de oração? Como anda a sua intimidade com Deus? Não olhe para a intercessão como sendo o ministério de alguém, porque se você assim fizer, vai ser tentado a terceirizar a oração, ficar enviando para que outros façam aquilo que eu e você precisamos fazer. Precisamos entender que o ministério da intercessão, como a própria palavra diz, intercessão entre sessões, eu e você nos colocarmos através da oração entre os céus e a terra, clamando ao trono de Deus, que quando esse trono derrama a unção de Deus sobre nós, coisas extraordinárias acontecem. Se Deus dá acesso para chegarmos ao trono de glória dele, porque o véu foi rasgado, esse acesso nós temos ao trono de Deus, para buscarmos essa essência de Deus, para que quando ele derramar o extraordinário chegue até nós, precisamos de uma vida de oração. E por isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, no livro de Efésios, capítulo 3. Efésios 3, apenas o versículo 1. Eu me contive nesse versículo, como Deus falou comigo tremendamente. Então apenas nesse versículo nós vamos estar lendo nesta manhã, Efésios 3,14. Efésios 3,14. Por esta causa, por esse motivo, por esta razão eu dobro os meus joelhos. Qual é a causa? Qual é a razão? Qual é o motivo que tem te levado a se colocar de joelhos em oração a Deus? Eu estava me fazendo essa pergunta quando Deus me deu esse texto. O que é que nos leva aos joelhos diante de Deus? Observe a postura de Paulo aqui. O que é que nos leva aos joelhos? Os judeus não oravam de joelhos normalmente, eles oravam de pé, de mãos erguidas. Apenas em situações muito específicas, muito intensas, os judeus se colocavam de joelhos. E com isso eu quero inclusive fazer uma pausa aqui. Não quero, a Bíblia não diz de forma nenhuma qual é a posição que devemos orar. Não, ela não diz. Você vai encontrar na Bíblia pessoas orando de pé, sentado, deitado, de joelhos, prostrado com o rosto em terra, várias situações. Então, orar sentado, andando, em pé, de joelhos, deitado, a questão não é essa. A questão é qual é a posição, qual é a situação do meu e o seu coração quando vamos diante de Deus para orar. Como estamos chegando diante de Deus, em uma condição prostrada, uma condição de rendição, em dizer: Senhor, eu reconheço o seu poder, eu reconheço a sua autoridade, eu sei que o Senhor é maior do que eu, e eu não sou nada, eu não posso nada, eu me prostro diante do Senhor em oração. Qual é a causa que tem colocado eu e você de joelhos? E dito isso, eu gostaria de orar com você nessa manhã, para a gente poder entrar verdadeiramente na palavra. Senhor, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, eis aqui o teu povo, Senhor. Deus, nesta manhã o teu povo quer ouvir o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, fala conosco, derrama, Senhor Jesus, da tua graça. O Senhor é a fonte, ó Pai, de toda a bênção. Soberano Deus, nós queremos acessar, ó Deus, o teu trono nesta manhã. Derrama sobre nós do teu Espírito e fala conosco. Deus, declaro que o Senhor tem liberdade no nosso meio e que o teu Espírito, ó Pai, possa trazer o entendimento daquilo que nesta manhã o Senhor quer ministrar, em nome de Jesus. Amém. Amém.
E eu pensando nesse versículo, estava pensando sobre as situações, como que quando nós nos colocamos de joelho, precisamos orar. E a primeira coisa que Deus ministrou no meu coração, é que quando nos colocamos de joelho por uma causa, nós precisamos orar com expectativa, nós precisamos orar com fé, de que aquilo que nós estamos levando diante de Deus, Deus vai ouvir a nossa oração. É como quando nós tomamos algum medicamento, nós temos a fé, a esperança, a expectativa de que aquilo vai resolver o nosso problema. Da mesma forma, nós precisamos fazer assim com Deus, nos colocar de joelhos na certeza, na fé, de que Deus vai ouvir, de que Ele vai atender, de que Ele virá ao nosso socorro, que vai nos ouvir, que Ele não está com os ouvidos tapados para o nosso clamor. Precisamos ter esperança. Não podemos chegar diante de Deus com a certeza de que nada vai acontecer, não. Pelo contrário, tem uma certa feita, inclusive, eu ouvi uma pessoa comentando, de uma senhora já viúva, que tinha no fundo do quintal dela um barranco que precisava ser retirado. E ela já, como não tinha ninguém para ajudá-la, ela se lembrou do versículo que diz, se tiveres fé como um grão de mostarda, ordene ao monte que saia daqui para lá e ele irá. E ela falou assim, já sei. Como eu não tenho ninguém para me ajudar, eu vou orar e Deus vai mover esse monte aqui no fundo do meu quintal. Eu vou fazer um propósito de oração durante uma semana, eu vou manter a porta do meu quintal fechada aqui, não vou nem olhar para lá e vou orar. E assim ela fez. Depois de uma semana, quando ela chegou lá, que ela abriu a porta que dava acesso para o quintal, lá estava o monte. E ela disse, eu sabia que você ia estar. A certeza dela não era que alguma coisa ia acontecer, mas de que nada ia acontecer. Não podemos chegar diante de Deus dessa forma. Precisamos, na verdade, nos colocar diante de Deus como Jonas fez. Jonas, na barriga do peixe, não tinha esperança nenhuma, expectativa nenhuma. Ele sabia que tinha feito errado, desobedecido a Deus. E lá no ventre do peixe, ele ora. Ele clama a Deus por socorro. Talvez ele poderia dizer, Senhor, pelo menos perdoa por ter te desobedecido, porque não tem mais esperança para mim, já era, né? Não tem mais solução. Mas não, ele clama ao Senhor, e Deus ouviu o clamor, e Deus ordenou o peixe, e o peixe vomitou ele em terra seca. A nossa esperança, quando colocamos diante de Deus, quando fomos para os joelhos, quando nosso coração rendido diante de Deus, por uma causa, precisa ser com fé, de que Deus vai ouvir o meu clamor. Aleluia, glória a Deus. E esse é o desafio que eu e você enfrentamos, de diariamente, constantemente, de acordo com a causa que nós temos, de nos colocar diante de Deus, para que Deus ouça, e dá certeza de que Ele ouvirá, de que Ele vai agir, vai vir ao nosso socorro, vai nos abençoar. A nossa fé precisa ser como aquela fé do centurião, que chegou diante de Jesus e disse, Senhor, basta apenas uma palavra, e meu servo será curado. E Jesus disse, nem toda Israel eu vi fé como essa. Porque ele tinha certeza do poder que Jesus carregava. Eu e você conhecemos a um Deus vivo. Não é um Deus que tem olhos e não vê, ouvidos e não ouve. Não, boca e não fala. Mas é um Deus que se relaciona comigo, com você, está com uma bênção para mim, para você, para ser acessada através da oração. E nós precisamos ter a certeza de que quando a nossa causa chegar diante de Deus, Deus vai ouvir e vai atender o nosso clamor, e nós precisamos orar com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A segunda coisa, quando nós nos colocamos diante de Deus em oração, quando estamos intercedendo por uma causa, além de precisarmos ter fé para que Deus vai nos atender, nós também precisamos orar fundamentado na palavra de Deus. E orar fundamentado na palavra de Deus, meus irmãos, nada mais é do que orar as promessas que Deus já deixou na palavra dele, que Deus já determinou, que já está escrito.
orar aquilo que Deus já ordenou para nós. Assim a gente não fica preso às circunstâncias. Assim a gente não fica preso àquilo que sente, porque fé não é o que nós sentimos, mas fé é com base naquilo que sabemos. Nós podemos orar e dizer: Senhor, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei, Senhor, que o meu Redentor vive. Aleluia. Eu sei porque eu posso crer no amanhã. Eu sei, tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu sei que Tu és o meu refúgio, socorro bem presente na hora da tribulação. Senhor, eu sei. Senhor, eu sei. Senhor, eu sei que os meus filhos não vão se perder, porque a Tua palavra diz: se eu crer no Teu Filho Jesus, serei salvo eu e a minha casa. Precisamos orar afirmados na palavra de Deus, porque Deus já nos deixou uma promessa. E quando nós acessamos, nós dizemos: Senhor, o que eu oro, o que eu intercedo, é baseado naquilo que o Senhor já me deu, já me prometeu, já me garantiu. É clamar ao Senhor, porque Ele vela em cumprir a sua palavra. E Deus não é um Deus que permitirá que nenhuma das suas palavras caia por terra. Porque a palavra de Deus, nela nós temos em todas elas, tanto sim quanto amém. Então, quando me coloco de joelho por uma causa, quando me apresento diante de Deus por essa causa, eu preciso entender que eu preciso crer que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Clama a mim e responder-te-ei. E ter a certeza de que o que eu estou orando está fundamentado na palavra. Deus já me garantiu isso. Deus já disse, já prometeu que vai me responder. Já me garantiu, está escrito: responder-te-ei. Clama, clama, ore, me busque. Quando me coloco de joelho, na minha causa diante de Deus, eu preciso ser perseverante. E amados, nós somos muito bons em começar alguma coisa. Nós somos muito bons em começar a orar, mas muito difícil permanecer em oração. Permanecer em oração. Muitos começam orando, mas não é difícil encontrar pessoas que dizem assim: eu já desisti, não aguento mais, já entreguei para Deus. Como abrindo mão da situação, como se já não quisesse mais saber daquilo, como se já não fosse mais responsabilidade delas. E elas dizem: eu não quero mais orar, eu não aguento mais, eu sofro tanto e nada acontece, nada muda, nada transforma. Mas precisamos ser perseverantes, e Deus nos chama a sermos perseverantes. Em Lucas 18:1, Ele nos mostra uma parábola da importância de permanecermos orando, sem esmorecer, sem desanimar, sem desistir. Também, lá em 1 Tessalonicenses 5,17, a palavra de Deus nos diz: orai sem cessar. Não pare, não desista, continue, persevere. Strong ainda faz um comentário sobre essa palavra de 1 Tessalonicenses, orai sem cessar, e diz o seguinte, que reforça uma ideia de manter uma postura espiritual, de vigilância, gratidão a Deus e dependência. Paulo aqui exorta os cristãos a manterem oração como hábito vital, indicando que esta prática não apenas fortalece a fé, mas também é um meio pelo qual se experimenta a presença e o poder de Deus de maneira constante. Se experimenta a presença e o poder de Deus de maneira constante. Todos nós queremos milagres, mas precisamos ter uma vida perseverante de oração. Veja bem, os discípulos receberam o descer do Espírito Santo, que eles permaneceram na palavra de Deus em oração, permaneceram em oração. Jesus disse: ficai aí na cidade até que
sobrevenha do alto o poder. Até que seja derramado sobre a sua vida. Até que, lá em Atos 1,14 diz que eles ficaram unânimes em oração. Irmãos, eles não ficaram, quando Jesus diz, fica aí na cidade, até que venha o poder sobre vocês, parados, esperando, olhando para o céu, para ver se alguma coisa aconteceria. Não, eles ficaram em oração. Jesus não disse quanto tempo eles teriam que ficar. Ele disse, até que? Senhor, isso é quanto tempo? Até que? Senhor, eu oro pela minha família, meu filho, a minha esposa, na minha casa sou só eu que sou cristão, quanto tempo? A minha cura, quanto tempo, Senhor? Até que permaneça, seja firme, perseverante, não pare, não desista, não esmoreça, permaneça em oração. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos, numa situação considerada como imunda, perdeu tudo, dinheiro, família, amigos, não tinha nem esperança mais, mas ela permaneceu. Ela estava na cidade quando Jesus estava lá, ela não estava isolada como deveria ser, mas ela ainda, talvez um fio de esperança ainda no coração dela queimava, até que Jesus passou por ali e ela encontrou em Jesus a solução. O cego Bartimeu, quando soube que Jesus estava passando por ali, clamava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quanto mais a multidão tentava pará-lo, tentava calá-lo, mais ele gritava, ele não desistia, ele não se deu por vencido, porque ele sabia o que ele queria, ele sabia, eu e você sabemos o quanto queremos aquilo que buscamos. Porque existem situações, como aconteceu na vida do cego Bartimeu, de que pessoas vão tentar nos calar, circunstâncias vão tentar nos parar, vão tentar nos desanimar, pessoas vão dizer, para, chega, para que tudo isso? Não insiste não, você está vendo que não dá certo? Vamos ouvir pessoas dizendo assim, Deus quer, que é vontade de Deus que você fique assim. Mas quanto mais as pessoas dizem, muito mais nós precisamos estar clamando ao Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, muda a minha circunstância, muda a minha história, muda a minha vida, transforma a minha realidade. Quantas vezes já desistimos daquilo que começamos a orar diante de Deus? Quantas vezes nos desanimamos por situações que não mudavam, que parecia que não estavam ali, porque não conseguimos acessar, não conseguimos ver nada. Mas amados, a Bíblia está repleta de situações que nos ensinam a perseverar, porque precisamos andar por fé, não é por vista, não é pelo que vemos, mas pelo que cremos. O profeta diz a Eliasi, vai lá em cima, vê se tem alguma coisa, se alguma coisa mudou. Não, nada mudou, volta lá mais uma vez, vê se tem alguma coisa. E não, durante 7 vezes, na 7ª vez ele voltou, olha, não parece grande coisa não, mas eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Amado, o que Deus tem para mim, para você, não precisa de muito, Ele só precisa de alguma coisa que nós coloquemos nas mãos dEle para Ele fazer o milagre. Como que 5 pães e 2 peixinhos iam fazer 5.000 só de homens, alimentar e ainda sobrar. Deus pode fazer um milagre na minha e na sua vida. O que Ele precisa é desse combustível, dessa oração que nós constantemente colocamos diante de Deus. Senhor, eis aqui a minha causa. Senhor, eis aqui a minha causa. Senhor, muda a minha história, muda a minha circunstância. Na minha juventude, eu tinha uns amigos que eu gostava muito de ficar na casa deles. E a mãe deles era cristã e criou os dois no Evangelho, porém o pai não. Ela se converteu, ele não. E por mais de 20 anos, a luta daquela irmã em Deus tocar o coração do esposo, transformar a vida dele, que ele pudesse ver e encontrar a Cristo como ela e os filhos haviam encontrado. Por mais de 20 anos ela sofria, e nós acompanhamos por muito tempo,
Quantas lágrimas, quantos momentos em que ela queria parar e achava que não dava mais, porque ela se sentia incapaz e sem forças para continuar. Mas mesmo assim ela perseverava, mesmo assim ela chamava a gente ia lá e orava com ela, e chorava com ela, e clamava a Deus. Mas quanto mais assim nós fazíamos, mais ele chamava amigos para poder tocar, ficar tocando música do mundo, que ele gostava de boêmio, né, aquelas coisas assim, ficar tocando aquelas músicas de barzinho, aquelas coisas todas assim. E ele fazia questão de que ela ficasse do lado dele cantando aquilo para ela era uma tortura. Ele mesmo sem sair de casa arrumou um amante, e amados, acreditem, ele levava a amante às vezes para dentro de casa. Aquela irmã sofria muito, muito, mas ela permaneceu em oração até que Deus tocou o coração daquele homem, até que Deus mudou a história daquela família, e Deus, foi tão tremenda a conversão do esposo dela, amados, que ele tinha um amigo que era espírita, e não acreditava na conversão do esposo daquela irmã. E no dia do batismo dele, ele falou assim: eu vou lá para poder ver se realmente é verdade isso, porque o marido dela era muito brincalhão, e falou: isso aí deve ser, não, eu vou ver se isso é verdade mesmo. Ele era espírita, e em muitos momentos o esposo dessa irmã tinha ido até nos terreiros com ele, aquela coisa toda. Irmãos, quando aquele irmão entrou nas águas para ser batizado, o mover de Deus foi tão tremendo, a resposta à oração daquela irmã foi tão tremendo, se manifestando inclusive no momento do batismo dele, que aquele homem se levantou do meio do povo que estava ali vendo o batismo. Ele gritou: eu quero esse Deus, se foi capaz de transformar a vida dele, eu também quero ser batizado. Quanto tempo você tem orado por aquilo que você espera de Deus? Tenha fé. A Bíblia te fundamenta para a sua oração. Seja perseverante, não esmoreça, ore perseverantemente até que. Eu vi a biografia de George Miller, e diz na biografia dele que foi registrado mais de 2.000, acho que foi isso mesmo, 2.000 orações respondidas em vida. Mais de 2.000 orações de George Miller respondidas em vida. 2 delas ele não viu. 2 amigos por quem ele orou durante toda a vida não se converteram. Um se converteu quando soube que ele tinha morrido. O outro se converteu no velório. Amados, talvez alguma coisa em que nós oramos, nós nem venhamos a ver, mas uma coisa é certa: Deus não deixará de responder a minha sua oração. Aleluia, glória a Deus. Precisamos ser perseverantes, precisamos confiar. Qual é a causa que o seu coração queima nesta manhã? O que você nesta manhã gostaria de apresentar diante de Deus? O que de repente as circunstâncias te fizeram desistir, desanimar, achar que não vai funcionar, que não vai dar certo? O que de repente aconteceu que você parou? Mas nesta manhã Deus diz: não pare, volte à presença de Deus, ao lugar que está aberto para eu e você acessarmos o tremendo de Deus, o sobrenatural de Deus, porque há uma fonte inesgotável das bênçãos de Deus para mim e para você, que nem as orações de todos os santos sobre a face da terra são capazes de esgotar. Deus tem prazer em nos abençoar. E dito isso, eu gostaria de convidar você que pode, assim como Paulo fez, você se colocar de joelhos nesta manhã, pela sua causa. Pela sua causa, o que você gostaria de apresentar diante de Deus? Como Joel 2,3 diz: e rasga os vossos corações, não as suas vestes, se coloque diante de mim nesta manhã. Deus marcou esse momento, esta manhã, para que a nossa causa fosse apresentada diante dEle. Então coloque diante de Deus. Deus quer te ouvir nesta manhã. Há poder no nome de Jesus, aleluia.
Mateus 18 diz que no nome de Jesus, tudo que ligarmos na terra será ligado no céu. Oh Jesus, soberano Deus, meu Pai. Senhor Jesus, nos colocamos diante do Senhor nesta manhã. Senhor, olha os nossos corações, meu Deus, meu Pai. Senhor, Isaías 59 diz que a tua mão, ó Pai, não está encolhida para que não possa salvar, nem os teus ouvidos, ó Pai, fechados, que não possa, ó Pai, nos ouvir. Senhor, Salmo 139, 4 diz que antes mesmo que a palavra chegue à nossa boca, Senhor, Tu, Senhor, conhece todas elas, ó Pai, sonda agora o nosso coração, Pai, em nome de Jesus, sonda e conhece o profundo, ó Pai, de cada um nesta manhã. O Senhor, ó Pai, nos chama nesta manhã a intercedermos, ó Pai, pela nossa causa. Ó Pai, cada um de nós apresenta diante do Senhor, ó Pai. Eis aqui, Senhor, ó Deus, a nossa causa. Eis aqui, ó Pai, o motivo, ó Pai, que me colocou de joelho nesta manhã. Senhor, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, abundantemente mais, extraordinariamente mais do que pedimos ou pensamos. Senhor, move, ó Pai, no meio da tua casa, ó Pai, na tua igreja, transforma, Deus, este lugar, ó Pai, lugar de oração em que teu povo clama. Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor, em 2 Coríntios, Deus 20, versículo 9, nos garante, ó Pai, que se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentamos diante, ó Pai, do Senhor, ó Pai, aqui nesta casa, pois o Teu nome está nesta casa, e clamaremos a Ti, ó Deus, e apresentaremos a nossa angústia, a nossa aflição, e Tu, Senhor, nos ouvirá. Ó Deus Todo-Poderoso, ouve, ó Pai, o clamor do Teu povo. Transforma, ó Pai, realidades aqui nesta manhã, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que a Tua mão poderosa possa trazer transformação, ó Pai, possa trazer cura, traz salvação, ó Deus, ministra a Tua graça, ó Pai, sobre o Teu povo nesta manhã, ó Deus, e que muitos possam dizer que Deus que se apresentou diante do Senhor, e o Senhor ouviu, ó Pai, o clamor, ouviu, ó Pai, a causa, ouviu, ó Pai, porque o Teu povo creu, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome, que o Senhor seja louvado e exaltado em tudo quanto o Senhor fizer, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus, amém.